pleno 2023, grupo crime organizado assassinando autoridades no Brasil. 2023 ainda sequestro com cativeiro em local físico, tipo cativeiro que a pessoa fica lá dias e dias esperando pagar, como fala? Pagar pela pessoa, sabe? Achei isso tão anos 90. Eu quero aqui de pronto dizer para vocês que eu não estou dizendo que foi invenção, que foi mentira. Longe de mim dizer isso. Eu quero dizer que é muito estranho que o Brasil, em pleno 2023, possa vivenciar coisas que eram vividas na Colômbia dos anos 80 e começo dos anos 90, que eram vividas... A Colômbia até um pouco mais recente. Essa coisa de assassinar políticos e tal, isso tem muito a ver com a cara do Escobar, que foi assassinado em 1993. Tem a ver com a Itália, da época da máfia italiana, que foi desbaratada pela Operação Mãos Limpas. Operação essa que serviu de inspiração para a Lava Jato. Engraçado, né? Parece que o roteiro é o mesmo. Tem que matar juiz lá na Itália, mata juiz aqui no Brasil. Eu quero dizer que eu acho muito estranho, não a história longe de mim, dizer que não é verdadeira. Acho que a Polícia Federal agiu da forma mais correta e como deveria agir uma polícia. Mas é estranho o Brasil ter que passar por tudo isso novamente. É estranho o PCC... Uma polícia não aparelhada, né, Dimitri? Diga-se de passagem. Exatamente. É estranho o PCC, por exemplo, que enveredou por um caminho de disputar o mercado, o comércio, entrar na disputa que não é só do crime, mas também quase que organização comercial, empresarial, está voltando a essa conduta. Estranho o Sérgio Moro ser perseguido, sendo que durante primeiro já não é mais juiz, e quando era juiz nunca atrapalhou as atividades do PCC. Atuava em outra questão, corrupção, crime de Estado, não em crime organizado. Estranho, porque depois de ser juiz, o Sérgio Moro virou ministro, e por incrível que pareça, embora a narrativa que tenha sido dita ontem foi uma, na verdade, as ações do Sérgio Moro no Ministério não atrapalharam a vida do PCC. Porque quando falaram, mas foi o Sérgio Moro que transferiu os líderes do PCC para a Presídio Federal, não foi o promotor, que também estava sendo ameaçado. Que, aliás, a sua vida é ser ameaçado. Esse promotor é ameaçado constantemente, não só agora, naquela ação de ontem. Estranho o PCC investir 3 milhões de reais e ter uma ação que começa em junho de 2022 até outubro de 2022. Por que no ano passado? Por que não quando houve a transferência dos presos, lá em 2019? Achei muito estranho tudo isso. Acho que essas são questões que precisavam ser respondidas. Imagina, no Brasil, em que as coisas são tão coerentes, nós não podemos ter uma situação como essa pairando dúvidas. Porque aqui no Brasil não paira dúvida sobre nada. A morte do Dr. Luiz Zavascki, sabemos que foi um acidente de helicóptero. Ninguém duvida disso. Não paira-se dúvida sobre nada. Então, essa é uma operação que eu realmente fiquei pensando que aí há de sermos solidários ao Sérgio Moro e à família dele, como bem foi o senador Jacques Wagner, ex-ministro Jacques Wagner. Há de se lembrar que o Moro, quando ministro, denunciou que a Polícia Federal estava sendo usada para manipular a partir dos interesses do presidente. Seriamente, o Moro falou isso, então a gente tem que levar a sério. Tanto é verdade que até hoje a Polícia Federal nunca contribuiu com as investigações dos casos, das rachadinhas, dos escândalos nos gabinetes em Brasília e no Rio de Janeiro, ou mesmo na execução da Marielle Franco. Outro caso da qual não paira nenhuma dúvida, porque no Brasil nós não temos dúvida de nada, sabemos bem o que aconteceu no caso de Marielle Franco. A sorte do Moro é que esse episódio não aconteceu com Bolsonaro na presidência. Aconteceu com Lula na presidência. Ele pôde ser avisado há 2 meses, do que estava acontecendo. Foi avisado de uma forma extremamente republicana. Foi garantida segurança para ele e a família dele. Que sorte o Moro tem, né? Sorte na vida de ter sido o juiz da Operação Lava Jato. Quem diria que um juiz tão híbrido, tão correto, de conduta tão ilibada, viraria ministro de Estado da Justiça? Olha, veja,
E esse ministro iria combater o crime como ninguém. E agora o ministro estaria na condição de senador da República, sendo ameaçado. Que coisa estranha, que país é esse, né? Vejam vocês que depois desse episódio, duas coisas aconteceram. Primeiro, aí aqui eu já termino, a tentativa de ligar a fala do Lula no dia anterior ao episódio. Uma fala do Lula muito infeliz, embora absolutamente compreensível. Quem de nós, e aqui eu falo sério agora, quem de nós não passamos momentos de indignação, de raiva, quando somos injustiçados? Ou mesmo quando nós somos injustiçados. Quando perde um time de futebol, perde lá o pênalti, ou o juiz não marca um pênalti, a reação nossa, eu vou matar o juiz. Quem de nós não tem? Imagina você ter ficado 580 dias preso, ter sido impedido de ir para o velório do seu irmão, ter tido o seu direito a ser candidato numa eleição que você estava ganha, impedido injustamente, achar que o Lula vai reagir de uma forma absolutamente sobre-humana. Não, Lula é humano. Lula é humano, Lula sente raiva também, sente desejo de vingança como qualquer pessoa. O erro do Lula foi não ter percebido que na condição de presidente da República é preciso conter os seus ímpetos, mesmo quando se está entre amigos, sobretudo quando a outra pessoa da qual se refere é um senador da República. Até aí, o Lula está correto nos seus sentimentos, mas deveria ter maneirado. Além disso, o que é muito ruim é o fato de que estão tentando ligar a fala do Lula, dizendo que queria foder o Sérgio Moro, com o episódio de ontem. Isso é de uma baixaria incomensurável. Então, inclusive, a partir disso, propondo o impeachment do Lula. O PL vai entrar com o pedido de impeachment do Lula. Se o Lula não tivesse dito o que falou, se tivesse se contido, esse desgaste político nós não teríamos. A segunda coisa para comentar é que estão transformando o Sérgio Moro no grande herói, mais uma vez, que agora combateu o crime organizado no Brasil. Isso é uma mentira. Sérgio Moro é um canalha. Um canalha. Mau caráter, péssimo juiz, incompetente como juiz, que não sabe nem escrever o português direito, não tem vocação para ser político, não vai saber articular nada no Congresso, não tem carisma. O Sérgio Moro é um canalha despreparado, incompetente, que teve a sorte de servir como uma marionete num contexto de crise política brasileira. Não passou de uma marionete. Serviu para poder impedir o Brasil de avançar no seu processo democrático, criando uma ideia de que era um herói para combater a corrupção, mesmo que se utilizasse de corrupção dentro dos casos da Lava Jato. Ou a gente esqueceu do Deltan Dallagnol, outro canalha, agora deputado federal, cobrando favores quando era líder da Lava Jato. Coisa que a Constituição veda no artigo 96. Agora, este canalha do Sérgio Moro quer criar uma áurea de que primeiro ele era o super-herói que combatia a corrupção e foi compor um governo corrupto. Agora quer criar uma áurea mentirosa de que quando era ministro combateu o crime organizado no Brasil e por isso está sendo agora combatido pelo crime. Mentira. Foi um péssimo ministro, incompetente. O que ele tentou fazer foi destruir as garantias constitucionais do processo penal, criando aquelas 10 medidas anticorrupção, anticrime, que eram inconstitucionais e não foram para frente. Algumas foram, a maioria não. As principais não foram. Se limitou a controlar a Polícia Federal para atender os interesses do presidente da República como um capacho serviçal que atendia apenas o que o patrão mandava. Não tinha autonomia nenhuma, não se respeitava. É essa passagem do Moro no Ministério da Justiça. E agora querem fazer dele um herói que combateu o crime organizado. A gente tem que ficar muito atento, porque este episódio, além de sugerir muitas dúvidas, que evidentemente não serão respondidas, como as grandes dúvidas do país nunca foram respondidas, não pode servir para alçar um estúpido canalha à condição de herói. Não pode. Olá, você gostou deste vídeo? Então inscreva-se no nosso canal. E sempre que acabar de assistir um vídeo nosso, toque no sininho. Assim você será notificado sempre que houver um novo vídeo postado.